O Raízes e Frutos atua desde 2007 em parceria com as comunidades caiçaras da Península da Jaatinga, uma região com histórico de conflitos envolvendo grilagem de terras, especulação imobiliária e expansão do turismo. O projeto tem como objetivo principal contribuir com a salvaguarda da cultura caiçara, fazendo dialogar os saberes universitários e os conhecimentos tradicionais. O contato e as experiências adquiridas com as comunidades caiçaras se dão sobretudo por meio de trabalhos de campo. A área, localizada no município de Paraty, está inserida na Reserva Estadual Ecológica da Jaatinga. No período de um ano, desenvolvemos trabalhos com 6 comunidades caiçaras inseridas na reserva: Praia Grande da Cajaíba, Pouso da Cajaíba, Praia da Sumaca, Martim de Sá, Ponta Negra, Praia do Sono. Com a pandemia de Covid-19, o projeto enfrentou dificuldades no contato com as comunidades e parceiros, levando em conta o afastamento social e a distância. Com certeza um grande desafio que a gente teve foi retomar com as atividades pós-pandemia. Entre o momento em que era presencial até o momento em que as atividades foram retomadas, teve uma ruptura muito grande. O campo que a gente fez em fevereiro de 2022 foi o primeiro campo pós-pandemia. Quando a gente vai lá, a gente percebe que as pessoas lembram do projeto, que o projeto tem uma presença antiga e tudo mais. Quando a gente vê que as relações realmente vão se consolidando. Esse campo a gente foi primeiro para a Praia Grande da Cajaíba, encontrar a Dona Dica. Entre a Praia Grande e Martim de Sá, a gente foi no Pouso da Cajaíba, encontrar o mestre Ticote, que é um membro fundador do projeto também, né? Ele morava no Instituto de Permacultura e Educação Caiçara, que era o lugar que também abrigava a gente nos nossos campos no Pouso da Cajaíba. Esse instituto pegou fogo e a gente foi também tentar fotografar, medir, fazer imagens para uma avaliação arquitetônica, pensar a reconstrução desse lugar. Depois fomos para o Martim de Sá, lá estava tendo Cinebola, que é um projeto de cinema comunitário, e a gente apresentou um filme que foi produzido pelo projeto por gerações anteriores à minha, mas que fala justamente sobre o Seu Maneco, mestre de Martim de Sá, o herdeiro de Martim de Sá, que faleceu um ano antes, né? Na praia de Ponta Negra a gente passou em fevereiro e no mês de maio aconteceu um deslizamento lá que foi muito intenso para todos os moradores da comunidade, tiveram vítimas e tudo mais, e que foi muito perto da onde morava o mestre Francino. Isso também é muito marcante para a gente do projeto, né? Que a gente percebe um pouco dessa questão, como a lógica de construção e a questão ambiental afetam os caiçaras muito mais rápido do que afetam a cidade e tudo mais. Participei de alguns campos, mas o que me marcou agora como uma integrante há algum tempo foi o campo de julho de 2022, que a gente foi para a Praia do Sono. A professora Iaci, que é uma parceira nossa da educação diferenciada, e a gente faz diversas atividades com ela, e a gente foi a convite dela para participar das oficinas de cipó, né, que é para fazer balaio, cestaria, e a atividade de rede. As crianças da escola Martim de Sá, elas decorariam o festival de forró da comunidade. Depois de longo tempo, a gente conseguiu levar os livros infantos juvenis, que já era uma demanda da professora Iaci, porque durante a pandemia as crianças tiveram algum tipo de defasagem, né? Uma galera que já estava alfabetizada, lendo, tinha parado, perdido um pouco o interesse na leitura, e a gente fez uma arrecadação durante um ano sobre livros infantos juvenis. O campo que mais me marcou aconteceu em agosto de 2022, foi um campo para a Praia da Sumaca. A Praia da Sumaca ela é uma praia bastante isolada na Regi, né? E lá mora o Seu Manequinho, que é o guardião daquela praia, né? Um guardião de saberes, um guardião da natureza. Então ali aconteceu a oficina, né? Junto com parceiros nossos que já eram parte do projeto antes. E essas oficinas eram sobre o saber do telhado de sapê e do remo caiçara, que é parte da canoa caiçara. Fomos convidados a produzir um material audiovisual, acompanhando então e divulgando também, né, fortalecendo esses laços que são dos saberes tradicionais. Nesse último período, o campo que mais me marcou, assim, dentre os que a gente fez, foi o campo que a gente fez para a Praia do Sono, que a gente realizou, fez parte, né, do mutirão da Sala de Artes, na Associação de Moradores. Foi um momento muito de mobilização, da gente já ter feito no mesmo ano um campo para a Praia do Sono. A gente se mobilizou, apesar das dificuldades, tanto de logística quanto
questão de orçamento. Foi um momento de reencontro, tanto com a professora Yaci, com a liderança que é a Ruth, do Jadson, da Josi. E a gente tá no momento em que era todo mundo realmente pegando literalmente a mão na massa, assim, para construir, para fazer a sala de arte. E foi muito legal também porque foi um momento de aprendizado. O Jadson levou a gente por uma trilha, que é a trilha da Mãe d'Água. E ao longo da trilha ele foi ensinando tanto a técnica para retirada do bambu, quanto as diferentes espécies, mas também por que aquela trilha era tão importante assim, para a cultura caiçara, para a comunidade da Praia do Sono. Dentro desse campo da Praia do Sono, né, que a gente foi fazer as atividades na Escola Martim de Sá, o que mais me marcou foi o trabalho da cartografia social com os garotos. A gente se dividiu em grupos, né, no caso. E 2 garotos, o Ticotinho e o Davi, eles levaram a gente para conhecer as ruas da comunidade. E muita coisa chama atenção na hora, porque a grande parte, na verdade, das ruas não é mapeada, né? Você não vê no Google Maps, você não vê em nenhum outro lugar. Dos lugares com nomes definidos, né, porque a Prefeitura de Paraty tinha botado, são nomes que para os garotos não têm muito significado, assim. A gente saiu com os garotos, a gente foi subir uma rua meio principal, né, com várias casas até, e no final dessa rua tinha uma placa escrito entrada do Bambuzal. Para os garotos aquela placa não tinha o menor sentido e tal, e eles, no processo de cartografar, eles botaram que aquela rua, aquela entrada, tinha a ver com quem morava ali, com as famílias que eles conheciam já, e com as experiências que eles desenvolveram com aquele espaço de brincar no córrego. Então, quando você vai lá e vivencia, né, você vê que o projeto realmente ele só existe a partir da experiência em campo, né? Foi muito interessante esse primeiro contato, né, esse primeiro campo o primeiro campo que eu tive no caso, porque a gente sai do papel, né, as pautas que a gente geralmente conversa nas reuniões e encontros. Se eu fosse assim selecionar um momento marcante, acho que seria o momento em que a gente exibiu um documentário do Raiz e Frutos e alguns outros documentários sobre a região. E a gente teve a possibilidade de trocar, escutar um pouco das lideranças comunitárias, da Leila, do Jade, da Yaci. E a gente ouvia eles identificando pessoas do passado, dando voz para quem de fato, felizmente, não teve nessa luta, né? Foi muito engrandecedor, de fato, esse campo, levar um pouco do conhecimento acadêmico que a gente tem na UFRJ e aprender tanto esse mundo, né, que a gente aprende com os conhecimentos caiçara. Ao meu ver, os desafios que o projeto enfrenta no momento e já enfrenta ao longo da sua existência estão diretamente conectados com as disputas territoriais e os conflitos que existem na Reserva Ecológica da Joatinga. O fato do Raízes existir dentro da universidade também é uma potencialidade de disputa de espaços políticos, inclusive, em que a gente consiga ter garantias de direitos construídos juntos, em conjunto, né, de forma coletiva, em prol da resistência cultural caiçara, em prol da resistência daqueles territórios, né? Sempre pensando que o protagonista é realmente a comunidade caiçara, são os comunitários, são as suas demandas, né? O Raízes ele atua dessa maneira, então são trazidas essas demandas para que aquele território se fortaleça e consiga resistir. E nós contribuímos da forma como nós podemos também, disputando dentro da universidade meios para que isso ocorra, né? Então, quando nós falamos de esvaziamento da universidade, de estar dentro da UFRJ, dizendo também o que são os saberes caiçaras, levando isso para ali para dentro, isso é uma disputa também por um projeto de vida, por um projeto de mundo que integre realmente esses valores que nós aprendemos com os saberes caiçaras.